Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula para o primeiro ano. Essa é a aula de número 3 e os objetivos desta aula é entender o que é intervalo de tempo e distância percorrida e também calcular a velocidade média entre dois pontos. Intervalo de tempo. O tempo que passa entre dois instantes chamamos de intervalo de tempo. Observando aqui a figura, inicialmente o carro está nessa posição quando o relógio marca 0 horas. Ao chegar na posição final aqui, o relógio está marcando 2 horas. O intervalo de tempo é o tempo que passa entre essas duas posições, a posição inicial e a posição final. Mas como calcular o intervalo de tempo? Para calcular o intervalo de tempo entre um instante t1 e um instante t2, fazemos ΔT igual a T2 menos T1. Utilizando esse exemplo aqui, João sai de casa às 12h45 e chega à escola às 13 horas e 5 minutos. Qual o intervalo de tempo gasto por João para chegar à escola? T1, que é o tempo inicial, é 12 horas e 45 minutos. E T2, o tempo final, é 13 horas e 5 minutos. Usando a equação do intervalo de tempo, temos ΔT igual a 13 horas e 5 minutos menos 12 horas e 45 minutos. Fazendo essa subtração aqui, encontramos 20 minutos. Esse é o intervalo de tempo para João sair de casa e chegar à escola. E distância percorrida. A distância percorrida é a informação do quanto que o objeto se movimentou entre dois instantes. Voltando para a figura. Na posição inicial aqui de 30 km, o relógio está marcando 0 horas. Então, isso aqui é a posição inicial. Passou 2 horas, quando o relógio está marcando 2 horas, o carro chegou na posição final de 190 km. A distância percorrida é justamente a distância que o carro percorreu entre essas duas posições. A posição inicial e a posição final. Para calcular a distância percorrida, a ideia é a mesma que usamos para o intervalo de tempo. As equações aqui são parecidas, né? Só muda a letrinha. Aqui, nessa situação, nós temos o S. ΔS, que é a distância percorrida, é igual a SF, que é a posição final, menos SI, a posição inicial. A posição inicial é 30 km e a posição final é 190. Então, o ΔS, a distância percorrida, é igual a 190 menos 30, que dá 160 km. Então, da posição inicial para a posição final, o carro percorreu 160 km. É isso que nós encontramos aqui. E a velocidade média? A velocidade média é a divisão da distância percorrida pelo intervalo de tempo. Vm, de velocidade média, é igual a ΔS, que é a distância percorrida, dividido pelo ΔT, que é o intervalo de tempo. No caso da figura que usamos anteriormente, nós temos ΔT igual a 2 horas e ΔS igual a 160 km. Usando aqui na equação da velocidade média, nós temos o seguinte: 160 dividido para 2 dá 80 km por hora. Porque nós estamos usando as unidades de medida que foram informadas lá na figura, né? O intervalo de tempo é de 2 horas, a distância percorrida é de 160 km
Fazendo a divisão, chegamos em 80 km por hora. Lembrando que vimos aqui velocidade média. E a velocidade média é um valor, né, que a gente considera como se o automóvel estivesse se movimentando sempre com essa velocidade, né? Mas a gente sabe que isso não ocorre na vida real, né? No nosso dia a dia. A gente, quando está viajando, a gente vê que os carros estão se movimentando, variando a velocidade, certo? E o estudo do movimento variado é um assunto que a gente vai ver mais à frente, tá bom? Então, é isso por enquanto, pessoal. Até a próxima aula.